Despedida confirmada. Já tem data e hora para o jogador sair. No Flamengo, a quem acredite que o Gabigol já está conformado que sairá em dezembro. Porém, Rodolfo Landim dá novos detalhes aí sobre renovação, rasga o verbo aí sobre diversos assuntos no Flamengo. E eu estou chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço a você que fica aí de cantinho, que taca o dedo no like, depois se inscreve. Lembrando, não custa nada, você consegue me ajudar, simples assim. Tamo junto. Abençoado Flá, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que tem um jogo importantíssimo quinta-feira e vai ganhar. E se você põe fé, comenta aí, não custa nada também não. Vou deixar um QR Code na sua tela, você vai apontar o seu celular e comprar camisas e acessórios do Flamengo com desconto. Vai presentear quem você ama e vai ficar bonito na foto. Convenhamos, flamenguista de verdade tem que ter sua camisa, não é mesmo? Então tamo junto. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos. Vamos que vamos. Meus amigos, o negócio é o seguinte. No nosso Mengão aí, né? No Flamengo, a informação é essa que a gente tem aqui do GE. No Flamengo, há quem acredite que Gabigol está conformado que sairá em dezembro. Isso mesmo, já está conformado. Pessoas próximas ao atacante garantem que ele está motivado com a possibilidade de ter sequências, mas ultimamente tem focado aí, né, e ficado quieto, pois, né, se ele ficar na dele, assim, ele, né, sem reagir aos bafafá, aos mimimi, sem reagir às críticas, ele acha que vai ter uma sequência melhor que o Tite. Mas, ao mesmo tempo, o Gabigol, né, se vê numa situação difícil. O que acontece com o Gabigol? O Gabigol, péssima fase, está aí em vias de renovar e não renovar com o Flamengo, ainda corre o risco de ser suspenso pelo caso. Mas o Rodolfo Landim trouxe uma novidade aí, de que a proposta ainda está na mesa do Gabigol, de que o Flamengo pretende renovar com o Gabigol, dar um aumento de salário, o tempo seria de mais um ano. Não sei se você, torcedor, concorda com isso, dar mais um ano de contrato para o Gabigol e mais um aumento de salário. Mas a proposta na mesa, tem gente que crava que ele está se dedicando muito. O Ovelha Casagrande é um dos que defende isso aí, que ele está se dedicando muito para jogar. Mas tem outros que falam que ele está meio ressabiado porque ele está vendo que o Tite usa ele como a última opção, de que ele está escanteado e que não deve ter aí muita oportunidade. E isso vem atrapalhando a sequência do jogador. Então, se por um lado o jogador está correndo atrás, está motivado, está se dedicando para assumir a vaga do Pedro ali, para poder ter uma renovação com o Flamengo, por um outro lado ele está desmotivado porque ele vê que o técnico não está utilizando ele, pelo menos devidamente, do jeito que deveria ser, né? Ele é centroavante. Mesmo que ele faça uma função um pouco diferente da do Pedro, que ele é de mais movimentação, ele é centroavante. Não deve ficar jogando ali no meio de campo como armador no lugar do Arrascaeta, nem muito menos como ponta. Ele já fez essa função de ponta com o Dorival Júnior, junto com o Pedro, porém não é o lugar dele. Mas vamos ver o que dá aí. A gente sabe o seguinte, que a diretoria tem que chamar os dois ali, Tite e Gabigol, botar frente a frente, conversar e falar com eles. O Flamengo é maior do que vocês dois e aqui vocês têm que lutar pelo mesmo propósito, que é fazer o Flamengo ganhar e não ficar de rusga. Mas a gente sabe que o Tite tem um problema com o Gabigol, embora ele não confirme. Mudando da água pro vinho aí, falando da despedida que está confirmada. A despedida que está confirmada é do jogador Adriano, que já se aposentou há alguns anos, mas segundo a Raíssa Simplício aí, ela trouxe essa matéria ontem da seguinte forma: Adriano Imperador terá jogo de despedida no Maracanã. A última batalha do Imperador vem aí, e logo o jogo especial de despedida de Adriano, né, está marcado para 15 de dezembro no Maracanã. A partida reunirá amigos do Flamengo e Inter de Milão. No dia 15 de dezembro, da seguinte forma: Adriano vai jogar um tempo pelo Flamengo e um tempo pela Inter, né? Então a Raíssa Simplício trouxe essa matéria aí e a gente acompanha atento, porque falando de Gabigol, que é um ídolo, Adriano também é um outro ídolo que vai deixar muito, já deixou muita saudade aí, mas, né, vamos ter um jogo de despedida, merece, e assim será. Polêmica aí do Landim, outra matéria aí importantíssima. Em entrevista à TNT Esporte Brasil, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, desabafou e falou o seguinte: Rodolfo Landim manifestou sua insatisfação com a CBF após a grave contusão de Pedro, que teve uma ruptura do joelho esquerdo durante a partida, né, uma atividade com a seleção brasileira. Liberamos ele, entre aspas, para a seleção e
teve um dia de recuperação, mas depois ficamos sabendo que aplicaram a carga de 4,5 km, que é considerada forte quando você tem um jogador voltando de lesão. A gente já observou isso no passado, quando cedimos jogadores para a seleção do Uruguai e eles submetiam os jogadores a umas cargas muito fortes e voltavam lesionados. Então Rodolfo Landim falou isso aí sobre o Pedro. Mas qual que é a verdade? Vamos fazer uma ilustração aqui. Se você for quebrar um concreto, você vai dar lá 100 marretadas. Na última marretada o concreto quebra, certo? Mas não foi aquela última marretada ali que quebrou o concreto, e sim a junção de todas, né? Foi juntando todas ali para chegar naquele final e quebrar o concreto. É isso que aconteceu com o Pedro. Pedro lesionou na seleção? Lá teve uma carga alta? Sim, teve, isso é verdade. Mas a lesão não foi por causa da seleção. Até mesmo que a quantidade de jogador que tinha na seleção, inclusive tinha mais jogador do Flamengo na seleção, que está muito tempo jogando, que é o Gerson, por exemplo, tinha o Fabrício Bruno também que chegou depois, no lugar do Éder Militão, e nenhum dos dois contundiram, só o Pedro. Mas por que isso aconteceu? Porque o Pedro já vinha numa sequência grande no Flamengo, o trabalho que está sendo feito na parte física do Flamengo é demais, é forte demais, e aí quando chegou lá, né, foi o ápice, e aí acabou lesionando o jogador. Pode ver que só esse ano já se passaram mais de 30 jogadores pelo departamento médico do Flamengo. Muita gente fala, né, que nem aconteceu a última lesão agora do Luiz Araújo, que deve ficar aí 2 meses fora. Teve um problema no joelho também, né, mas a situação é a seguinte, galera. O jogador, né, no caso do Luiz Araújo, bateu lá o joelho com o joelho e teve a ruptura também, lá teve um problema no joelho lá, que eu esqueci o nome. Só que isso aí é o desgaste dos treinos. O Flamengo está treinando demais e está treinando de forma errada. Por isso está chegando essas lesões. O Flamengo às vezes poupa o jogador em partidas importantes, mas no treino não poupa. Então alguns treinos teriam que ser poupados para o jogador ter o devido descanso aí. Mas não tem. Então está tudo errado. Está errado lá na seleção? Sim. Mas está errado no Flamengo também. Então o Rodolfo Landim tem meias verdades nisso aí. Tem um pouco de razão, mas não 100%. Então muita coisa tem que se mudar. E também falou aí da possibilidade de um dia ter Danilo. Olha o que ele falou aí. Landinho elogia Danilo. A declaração de Landim, presidente do Flamengo, sobre Danilo reflete sua admiração pelo lateral direito da seleção brasileira. Ele destacou que Danilo tem qualidade suficiente para ser titular em qualquer time de ponta do futebol mundial, inclusive o nosso Mengão. A fala pode ser interpretada como uma indireta que o jogador seria um reforço interessante para o clube, mas não houve menção direta a uma possível negociação. Então, ele não falou nada de negociar, mas falou das qualidades dos jogadores, e todo mundo sabe que o Flamengo já tentou negociar sim, mas não conseguiu por vontade do jogador, não do Flamengo, tá? Porque o jogador ainda pretende aí cumprir o restante de contrato que ele tem com a Juventus, que vai até o meio do ano que vem. Então, no meio do ano que vem, se é o contrato dele lá, talvez ele possa vir. Mas o Flamengo deve fazer uma investida em janeiro, por isso que é bom você estar inscrito e ficar ligado. Danilo é um excelente jogador, titular da seleção brasileira, que obviamente interessa a qualquer time do mundo. A gente não faz muita conjuntura sobre o jogador antes dele chegar no Flamengo. Mas sem dúvida nenhuma é um excelente jogador, e não só no Flamengo, mas em qualquer time, né, gostaria de contar com ele. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, em entrevista TNT Esporte Brasil. Então a situação é a seguinte: o Flamengo tem o desejo, muito tempo, de contar com o Danilo. E com a chegada do Tite foi só reforçado isso aí, porque o Tite também é apaixonado pelo Danilo, assim como é apaixonado pelo Gerson, assim como é apaixonado pelo Alexandre, e conseguiu trazer o Alexandre. Detalhe: o Flamengo tentou, não conseguiu, vai tentar novamente, mas a ideia é de que o jogador só saia da Europa ao fim do seu contrato, que acaba em 30 de junho de 2025. Ou seja, o Flamengo vai tentar ele agora no começo de janeiro, mas a verdade é que só deve chegar em junho. A partir de janeiro já pode assinar para contrato. O Flamengo está ligado nisso aí, que é assim um jogador que, se chegasse o Flamengo hoje, com certeza seria titular, apesar do Varela estar numa excelente fase, jogando bem. O Wesley está numa crescente, está melhorando muito, mas o Danilo dispensa apresentações e seria titular, assim como o Alexandre deve ganhar a vaga do Ayrton Lucas em breve. Se não for escalado para esse jogo decisivo, né, contra o Peñarol na quinta-feira,
ele deve entrar no segundo tempo, já mostrou suas qualidades, jogou o jogo inteirinho contra o Vasco e jogou muito bem. Então o Flamengo está se reforçando com excelentes jogadores, e o Flamengo acredita também que Bruno Henrique vai dar conta na substituição do Pedro, e a gente vamos analisar aí, né, para ver se o Tite vai usar mais o Gabigol e da forma correta, na posição correta. Detalhe, Plata, Carlos Alcaraz, Thiago Alcaraz e o Alexandre, que já estão inscritos, vão estar no banco ali, e o Flamengo poderá contar com eles. De La Cruz, que voltou a treinar na segunda, treinou bem na terça, deve ser titular, e no segundo tempo aí, assim que ele não aguentar mais, o Thiago Alcaraz deve entrar em seu lugar. Então o Flamengo agora tem um jogador titular voltando e tem um reserva de alta qualidade para colocar no lugar. Então o Flamengo está bem respaldado aí. Temos que buscar essa vitória, sabendo que o Flamengo tem que fazer um bom resultado aqui para chegar lá no Uruguai, ganhar e confirmar a classificação. E aí a gente vai estar na semifinal da Libertadores, da Copa do Brasil, e daí a pouco vamos estar também disputando a liderança aí no Brasileirão. Se você põe fé, comenta aí, não custa nada, meu amigo, tamo junto. Então, abençoado Fla, seu canal de conexão com o Flamengo, aqui é mais Flamengo, tamo junto, forte abraço e fui, até mais, valeu meus amigos.